Olá, família Jet, sejam bem-vindos a mais um JetCast. No episódio de hoje, a gente recebe aqui na mesa, carinhosamente, o pastor Ivair e Márcio Beal. E o tema de hoje é Escola de Líderes. Sejam bem-vindos e seja bem-vindo meu colega de mesa, presbítero Nivaldo. Tudo bem? Olá, Denner. Olá, família Jet. Estamos aqui para mais um bate-papo aí com esses nossos amigos aí. Márcio Beal aqui com a gente, pastor Ivair, pastorzão aqui da Jet. Nós falávamos aí, né, há 3 anos conosco na Jet, casado com a pastora Nath. Marcião aqui também não está casado, mas está namorando, está no caminho, né, Márcio? Sejam muito bem-vindos com a gente nesse bate-papo. Temos certeza que vai abençoar muitas vidas aí. Fala aí, pastor Ivair. Pessoal, olá, tudo bem? Nós que agradecemos a oportunidade, acreditamos aí que vai ser um tempo especial e que Deus nos dê a graça aí para edificar a vida de vocês aí juntamente e todos sermos mais abençoados. E aí, Márcio, tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos, boa tarde irmãos que estão em casa aí, Nivaldo, Denner, pastor Ivair. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, falando um pouquinho mais de servir, né? Maior é aquele que serve, então estamos muito felizes de estar aqui com vocês nessa tarde. Amém, gente. Prazer é nosso em recebê-los. A gente já quer começar perguntando um assunto muito importante aí para toda a igreja, para todas as pessoas que estão nos acompanhando. A gente teve a festa dos clãs do ano passado, que foi demais, diga-se de passagem, foi bem legal, que é um momento de descontração onde todos os clãs se reúnem. A gente já tem aí os clãs acontecendo semanalmente, onde acontece realmente uma integralização, né? É divertido, né? A gente aprende a palavra de uma forma descontraída. Agora, imagina a festa do clã. Todos esses clãs se reúnem. E na festa do ano passado teve uma premiação para o clã que mais multiplicou e foi o teu, Ivair. Ele multiplicou 6 vezes o ano passado. Foi o clã que mais multiplicou no ano. É claro que a gente quer saber como isso foi possível, qual é o segredo para gerar tantos novos líderes, o segredo para desenvolver esse trabalho aí, Ivair, e claro, já com a questão também da escola de líderes, que é ministrada por ambos. Amém, amém. Então nós tivemos um 2023 tremendo, muito abençoado, né? E o segredo, eu creio que é a importância da liderança que multiplicou, os líderes que multiplicaram, eles de fato entenderam o real propósito. Porque quando a pessoa não entende o propósito de uma multiplicação, ela fica receosa, ela fica com medo, ela resiste, ela não quer. E quando a pessoa não quer e ela se fecha, automaticamente ela deixa de contribuir com o crescimento do reino de Deus na nossa sociedade, na nossa cidade. Então nós tivemos líderes que entenderam o real sentido, o real propósito. Não se trata de nós, se trata do Senhor, se trata do reino de Deus, né? E pela misericórdia e pela graça de Deus aí foram grandes multiplicações e estão aí ganhando almas para o reino de Deus. Amém. E podemos acrescentar também que todo o amor e o cuidado que a igreja tem e que vocês também, dentro dos seus planos, têm com as pessoas, com os membros, isso faz com que eles sintam o desejo de multiplicar, né? Então, se a gente for ver hoje, a gente tem mais de 200 clãs na igreja, né, com o intuito de multiplicar ainda mais nesse segundo semestre. Então, assim, o amor e o cuidado, despertar o desejo das pessoas que estão lá em ver vidas transformadas, as suas, se transformando outras vidas, isso nos leva à multiplicação. E um dos segredos, né, Márcio, que a gente entende que é fundamental para um clã ele crescer e ele multiplicar, principalmente, é o discipulado, né? O líder ele precisa discipular as pessoas, ele precisa cuidar de dos seus liderados, as pessoas que caminham com ele. Quando ele discipula essas pessoas, ele vai gerando transformação através, do agente transformador que é o Espírito Santo. Ele vai gerando essa transformação, vai capacitando esse líder e ele vai se sentindo confiante, entendendo o propósito, para que também possa ir dar frutos. Eu queria fazer uma pergunta aqui também sobre a paleta. Vocês combinaram aqui hoje, gente? Vocês perceberam que tá todo mundo menos eu, né? Eu tô me sentindo meio excluído aqui. Não, brincadeira, Nivaldo. Então, vocês estão ministrando o curso de líderes na Jet Academy, né? Pastor Ivair, Márcio. Ele é um encontro mensal, ou seja, mensal no sentido de durante um mês aos sábados, né? Nas quartas e nos sábados. Nas quartas e no sábado, mas são turmas distintas, digamos. Isso, uma tudo turma isso. faz na quarta, Exatamente. outra turma eu escolho o sábado. Então são os sábados do mês, Exatamente. que acontece lá na Jet Academy, né? A gente estava até conferindo aqui no aplicativo, está disponível ali, né? Para quem ainda não fez, se quiser clicar lá e se inscrever. Então, pastor,
E Márcio, qual a missão principal desse curso? Então, entendemos que a missão principal, né, da escola de líder é gerar a consciência e o entendimento da transformação de vidas, né? Como vai se dar isso, né? Como é que vai acontecer? As pessoas que passam, os alunos que passam por lá, eles precisam e eles são ministrados acerca disso, acerca de serem facilitadores das pessoas, as pessoas que caminham com eles, as pessoas sejam familiares, sejam amigos, sejam colegas, sejam membros do clã. Nosso papel enquanto líder é ser um facilitador para que essas pessoas se acheguem e acessem a Deus de uma forma mais fácil, mais simples, né? Desmistificando algumas coisas, quebrando alguns paradigmas de religiosidade, né? E de fato mostrando o caminho para eles se achegarem a Deus. Perfeito. E a escola também, só corrigindo assim, são 5 encontros mensais, né? Na quarta-feira e no sábado. A gente tem a participação também da Michelle e da Tânia, né? Que a gente divide as turmas com elas. Então são 5 turmas e dependendo da quantidade de inscritos, a gente faz também o intensivão. Fizemos no mês passado, que deu 34 participantes, 34 membros, ou seja, 34 novos líderes, né? O Denner estava presente nessa Tive a turma. honra. Acrescentando em um gancho do que o pastor Ivar falou, nós estamos lá para apoiar, né? Como a gente fala, estamos lá afiando o machado. Porque enquanto a gente está lá ministrando o curso, a gente também está aprendendo. Exato. Por quê? Sim. Somos 200 e poucos clãs, né? Então, mais de 200 clãs, algumas coisas elas podem se perder no caminho. E a intenção maior é que nós sigamos todos no mesmo caminho, embaixo da visão da igreja, né? E a gente trabalha muito lá o ganhar, consolidar e o multiplicar, para daí sim chegar no clã, né? De fato. Então, as pessoas que estão participando, que são membros do clã, que são líderes, ou que são núcleos, ou que não são ainda participantes, mas gostam da igreja, que se identificam com a gente, ele vai no app e se inscreve, e nós vamos estar disponível lá para passar todo o conhecimento, né? E tudo que está acontecendo na nossa igreja e na nossa cidade. Vale muito desse esforço que vocês têm hoje para passar essa visão e essa metodologia do ganhar, do consolidar e multiplicar por algo que já aconteceu semelhante na vida de vocês. O Márcio foi ganhado para a igreja através de um clã, não é mesmo, Márcio? O Ivair também tem muitas histórias a respeito. Eu gostaria que vocês compartilhassem, talvez a de vocês, talvez a histórias que vocês sabem de pessoas que foram ganhadas, consolidadas, curadas, quem sabe, ministradas através da vivência no clã. Eu acho que é muito importante a gente falar, pastor Lucas falou segunda-feira, do seu próprio testemunho, né? Eu estava num momento bem difícil da minha vida, né? E eu comecei a fazer a campanha das 7 segunda-feiras. E no Connect eu fui identificado. E a igreja tomou muito cuidado comigo. O pessoal entrou em contato. Várias pessoas ligando para mim ao mesmo tempo. Olha aí. Né? A gente fala hoje, eu te convido, porque eu quero que você sinta aquilo que eu recebi. Né? Então o pastor teve todo o cuidado, o pastor Franciel foi o primeiro a me introduzir num clã, teve todo o cuidado para me colocar num clã onde eu tivesse conhecidos, tivesse mesmo segmento de trabalho, né? Que tivessem problemas como eu tive na época, e ele me encaminhou. E quando eu cheguei no clã, eu fui muito bem recebido, assim como a gente faz hoje, assim como deve ser, né? O primeiro contato é aquele que fica, né? E você chegar num lugar onde as pessoas estão sorrindo para você, independente do dia que ela teve, se foi ruim ou foi bom, aquele momento, ele é especial. Então, quem está chegando, ele se sente muito acolhido, né? E isso foi muito importante para mim, e no primeiro dia já despertou esse desejo de estar aqui hoje, né? É um sonho realizado estar aqui hoje, é um sonho realizado estar com o pastor Ivair na escola de líderes. Então, isso foi muito importante na minha vida. Teria vários testemunhos, né? Mas eu gosto de contar o meu, porque ele mudou a minha vida, literalmente. Amém. Assim como nós temos a história do Márcio, né? Temos a minha história, temos a história de vocês, a história ela se repete inúmeras vezes, né? Famílias sendo restauradas, lares, casamentos sendo restaurados. A gente vê o quanto o clã ele tem feito e transformado histórias, né? Pessoas sendo curadas. Nós temos testemunho de pessoas que na hora do clã foram curadas. Uau. Simplesmente, né? Eu até falava essa semana, o que muda um culto do ambiente do clã, ambos são espirituais, ambos têm a presença, ambos têm o poder de Deus, ambos têm a unção de Deus. Obviamente, há uma liturgia, né? No culto é uma liturgia diferente no clã, mas a presença de Deus está ali.
Então, as famílias têm sido transformadas, a gente tem visto ao redor da nossa própria cidade, né? As cidades, nas regiões aqui, cidades sendo transformadas, lares, famílias, né? Então, tem sido tremendo o que Deus tem feito através dos clãs. Amém. Amém. Já entrou um pouquinho, já respondeu um pouquinho, pastor Oliveira, da pergunta que eu ia fazer aqui, no sentido de como os clãs eles têm impactado eh, os locais fora da igreja, né? Não só aqui dentro, quem já está, mas o ambiente onde nós, pessoas que estamos no clã, mas para onde nós vamos no dia seguinte, no nosso trabalho, enfim, na sociedade, né? E em outras cidades, como o pastor acabou de citar agora, né? Que tem se construído tem se consolidado os clãs de pessoas que têm vivido isso aqui, talvez pegado a visão em um culto e dissipado isso para outras cidades, né? E citar um pouquinho desse ambiente, por exemplo, de situações que nós sabemos que histórias transformadas aqui, mas que levam essas pessoas a levar isso para a cidade onde elas moram ou para o ambiente de trabalho, né? Na sua visão, o que impacta tanto a nossa vida, porque eu falo nós, porque nós estamos também inseridos nesse ambiente, né, Denner, dos clãs, Com aqui certeza. vivendo isso na igreja, né? Mas ouvir de vocês o que há de tão especial nos clãs. Eu já quero também começar respondendo. Eu acho que é a transformação que começa em nós e que depois ela é levada, né? O que se fala sobre isso? Tem uma palavra em Mateus 24:12, né? E o Senhor, ele é muito preciso. Ele diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, né? E em meio a dias que nós estamos vivendo, onde é lamentável, né? Nós estamos vivendo assim dias lamentáveis na nossa sociedade. O Senhor levanta de forma muito estratégica, com muita autoridade, com muita unção, essa visão, né, que Ele tem dado aos nossos líderes, aos nossos pastores, à nossa igreja, que tem feito a diferença. E eu concordo, Nivaldo, que é a transformação, é o cuidado, é o manifestar do bom perfume, né, de Cristo, na qual tem feito a diferença, né? Se hoje você me perguntar, né, o que mais tem causado isso, né, tem causado esse crescimento, essa evolução nos clãs, eu creio que é isso, que é a transformação, né, o cuidado diário uns dos outros, o caminhar como família, comunidade, como corpo, como igreja, o manifestar do bom perfume, não apenas por aquilo que nós falamos, mas por aquilo que nós temos que viver, né, aquilo que nós temos que viver como cristãos de verdade. E complementando um fator principal também é as pessoas se sentirem incluídas na igreja. Por mais que ela seja mais Serra Alta, Maravilha, enfim, elas se sentem incluídas. Parte, né? Se sentem parte, porque como eu falei antes, todo o cuidado que a gente tem ao receber uma pessoa não é qualquer um que vai vir de Nonoai. Semana passada nós tivemos um clã com todo aquele frio e neblina, os meninos vieram de Nonoai para o clã. Por quê? Porque eles se sentem bem, né? Exatamente. E aí eles estão descobrindo algo que até então eles não tinham, né? Que é o amor de Jesus pelas pessoas, que é o amor que Jesus tem e que nós conseguimos exalar assim, né? Dentro de um clã. E quando ele se sente incluso, ele começa a ter a curiosidade de fazer a escola de valores, de descobrir o que é o batismo, de fazer uma escola de líder, porque os líderes aqui eles estão em todo lugar. Ninguém nasceu líder, né? Mas todo mundo pode ser um líder quando ele tem esse desejo. E quando o desejo é para você liderar para Jesus, a coisa muda de figura. Fica bem diferente. Então, quando o Espírito Santo acende dentro da pessoa, entendeu? Ele já está incluso. Amém. Aí ele vai vir com toda aquela energia, todo o gás, e ele quer levar lá para a cidade dele. A importância de crescer e se desenvolver. Nós trabalhamos muito isso. O clã, ele se dá muito em cima disso, né? O líder, ele precisa ter essa percepção de que quem caminha com ele, as pessoas que caminham no clã, elas precisam crescer, elas precisam desenvolver. É normal você nascer criança. Uhum. Agora, não é normal você viver, você continuar sendo criança o resto da Isso aí. vida. Exato. Você precisa desenvolver, você precisa crescer. Então, é essa percepção que nós buscamos startar na escola de líder para os nossos alunos, né? Para quem vai lá aprender juntamente conosco.
Isso mesmo. Lembrando, né, gente, que a escola de líderes ela é disponível aí a toda a igreja, você que está nos assistindo, quer participar, e ela serve, claro, para a liderança de clãs, mas como líder na sociedade, como líder no seu lar, na sua vida, porque são princípios bíblicos eficazes aí para ter uma vida melhor, né? Exato. Nivaldo, Márcio, nós temos uma história muito clássica na Bíblia, que é a história de Adão. A gente vai olhar para a história. Chegando o nosso Jet Olha Coffee, aí. galera, a gente sempre recebe aí essa cortesia dos queridos aqui do Jet Coffee. Pessoal, não deixe de vir até aqui, tomar o seu cafezinho, bebidas quentes aí para aquecer o seu inverno agora, bebidas geladas também, tem pratos feitos na hora com muito carinho, com amor, e claro, para que você tenha um bom momento aqui. Seja seu momento de estudos, você estudante, seja aí seu devocional de manhã, de tarde, sua reunião. Vem até aqui, de manhã, de tarde, aberto. Claro, também em todos os cultos aqui na Jet. Você pode estar vindo aqui no Jet Coffee. Por gentileza, prossigam. E como estava falando, quando Deus chama Adão, Adão passa por um momento de queda. Deus quer restabelecer contato com Adão. Deus começa a chamar Adão, onde Adão está. E ele está escondido. Adão está escondido. Sim. Né? E muitas vezes nós criticamos, porque Adão tinha um relacionamento com Deus, íntimo, próximo, e Deus chamando ele para se relacionar, e ele se esconde com medo, com vergonha. Mas quantas vezes nós, o Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos escolhido, o Senhor tem nos separado, tem nos lavado, e tem nos chamado pelo nome. E muitas vezes por medo, por vergonha, nós temos nos escondido. Né? Então, há um chamado de Deus para a nossa vida, há uma escola de capacitação, né, para que possamos nos aproximar e cumprir tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém. Em todas as áreas, né, Denner? Só um ponto. Há uma escola de capacitação, o pastor Evair acabou de falar, e está disponível para todos, e também são diversos cursos, né? Claro, É uma além disso, são jornada, vários. como o Denner sempre fala, né, na abertura dos cultos aí, né, Denner? É jornada uma jornada ministerial, aí, né, cara? É isso mesmo. Então, não é por falta de oportunidade que nós vamos deixar de ser treinados, capacitados, melhorados como ser humano, né? E diante aí desses clãs que acontecem, a gente tem reuniões que acontecem aí, e a gente falava aqui antes de entrar para esse momento de bate-papo aqui, ou seja, em off, né? Sobre clãs com 120 pessoas, reuniões de 120 pessoas. Cara, como é que tu aplica as metodologias do clã, como que funciona, que tipo de ensino é passado nesses momentos? E vai fala sobre isso, porque frequentemente aí tem essa situação aí, né? Tem enfrentado Enfrentado não, né? No sentido de abraçado, né? Essa causa. Reuniões, clãs. Então, o Senhor, ele é um Deus estratégico. Eu creio nisso. E ele nos dá estratégia para que possamos alcançar, para que possamos crescer, para que possamos buscar as almas, possamos buscar as vidas. E por muitas vezes nós temos alguns rótulos criados que as pessoas elas não querem ter contato com nada que é relacionado a alguma instituição religiosa. E o que nós precisamos ser? Nós precisamos ser sábios. Né? Então nós buscamos inúmeras maneiras fazer encontros fora das quatro paredes do clã, né? Fora da igreja, buscando de fato alcançar essas vidas, né? E mantendo a autenticidade, mantendo a visão, fazendo com que essas pessoas elas tenham esse primeiro encontro com o clã e isso seja quebrado, quebre aquele rótulo que foi criado, aquilo que, quem sabe, um dia eles ouviram, quem sabe um machucado de alguma situação que anos atrás eles sofreram, e eles vejam que há, de fato, uma diferença, há um amor genuíno, há um cuidado, há uma proximidade, de fato, de igreja sendo igreja, né? Então, temos buscado fazer essa diferença aí. Eu costumo dizer que a gente tem que quebrar um paradigma, né? E geralmente você consegue trazer novas pessoas, convidados, através do seu exemplo. E quando há essa resistência do próprio clã ou do próprio culto, aí você faz o purê de batatas, né? Que é essas reuniões extra. Aí você reúne a família, as crianças, todo mundo junto, para que a pessoa, mais uma vez, eu gosto dessa palavra, se sinta inclusiva. Ela está sendo incluída nesse grupo de uma maneira mais leve, informal, entende? Para que ele entenda que aquilo lá é para o bem de todos. Quando ele vê todas as famílias reunidas, o pastor falando uma palavra diferente, de uma forma diferente que vai tocar no coração dele, vai despertar a curiosidade dele para saber o que é o tal do clã.
entendeu? Então ele vai se sentir, essa curiosidade, ele vai se sentir pertencente àquele grupo. E o próximo passo é ele aceitar o convite. E aí, quando ele começa a participar, ele vê a transformação na vida dele, na família dele, nos filhos, nos amigos, no trabalho. Então, esse cuidado que o pastor falou, extra clã, ele é muito importante para a inclusão da pessoa, tanto quanto o clã, tanto quanto a escola de líderes, né? Porque as pessoas estão sendo preparadas para tudo isso. Lá na escola, a gente fala sobre todos esses assuntos. Tem as adversidades, tem, né? Você tem que ter todo o cuidado para a pessoa se sentir bem. Que você vai falar um não para ela, mas um não estratégico, né? Para que ela entenda que a gente está cuidando dela. Então, essa é uma estratégia fora clã que faz a Um diferença. assunto que surge muito na escola, Márcio, e pode dizer com propriedade sobre isso, é o que fazer para um clã crescer. Né? Mas como a gente faz? Porque às vezes tem a dificuldade, tem a resistência, e lá a gente dá ideias, lá nós trocamos ideias, nós entregamos algo que a gente já fez também, mas o que poderia ser feito? Vai para a escola, vai participar da escola de líderes, vai lá, faz tua pergunta, lá o Márcio está cheio de ideias para É dar. o momento de interação, né? Leva a caderneta, vai anotando. Anota, isso aí. E um ponto bem importante que a gente está percebendo na escola é jovens, muitos jovens. Tem procurando- buscado? Tem buscado a liderança. Que legal. E aí, por exemplo, a turma de quarta-feira, a gente está com 4 casais de 40, 50 anos, né? Estão prontos para liderar um novo clã. Eles vêm de fora, vêm de longe, tá? Para chegar até aqui. E temos 6 jovens. Então, essa mistura de conhecimentos, né? Essa troca de ideias, porque a escola não é nada mais do que isso, é uma troca de ideias onde a gente está um pouquinho mais preparado para orientá-los e eles vêm com as dúvidas. Só que com as dúvidas deles, a gente vai montando a próxima aula, entendeu? Certo. A gente vai montando as estratégias. Percebe o que precisa. Porque eles trazem o que está acontecendo lá. E aqui ninguém está aqui para julgar ou para fazer algum, né? Condenar alguém. A gente está aqui só para melhorar cada vez mais, Uhum. né? Todos os dias, o talk de ontem já trouxe bastante coisa diferente que a gente consegue perceber. A gente que já está aqui há mais tempo consegue perceber. Então, nada mais é do que uma troca de conhecimentos e alinhar para todo mundo andar no mesmo caminho. Amém. E falando um pouquinho de multiplicação agora, qual a estratégia mais eficaz que vocês, vamos dizer assim, descobriram, né? Para incentivar as multiplicações de clãs aí. Ontem, no Talk, né? Vamos falar assim, eu ouvi um número aí, né? 215 clãs hoje na JET, né? Isso aí. Estratégia. Estratégia. Se a gente puder falar de uma estratégia, particularmente minha, eu posso resumi-la numa palavra que é entender o que chamamos de gratidão. Obviamente, nós vamos passar por um processo de discipular, formar líderes, mas se os líderes que estamos formando, eles não entenderem e não terem gratidão no seu coração por aquilo que eles estão vivendo, por aquilo que eles foram, que eles estão desfrutando, fica difícil multiplicar. Jesus, ele fala uma parábola acerca da cura dos 10 leprosos. Né? Quantos eram leprosos? Eram 10. Quantos foram curados? 10. Quantos voltaram para agradecer? Uhum. Somente um. Somente um voltou para agradecer. Né? Aí, Lucas, ele narra que esse um que voltou para agradecer, ele era samaritano, ele nem era judeu. Eram 9 judeus e um samaritano. Quem voltou para agradecer Improvável. é um improvável. E a gente começa a aprender algumas lições com isso. Que muitas vezes, aqueles que nós depositamos a expectativa de que serão gratos, muitas vezes nos decepcionam. E aqueles que são improváveis são os nossos próximos líderes que estão diante da gente, estão no nosso clã, né? Que muitas vezes estão ali mais tímidos, mas que o seu coração transborda, deseja, há uma sede, há uma fome, quer fazer. E o papel do líder é esse, né? Identificar isso, porque a gratidão, muitas vezes, ela vem de onde menos esperamos. Né? Então, 9 não voltaram para agradecer. Mas aí a gente vai entrevistar os 9 judeus que foram curados leprosos. Você vai perguntar para eles, vai perguntar para eles e faz a seguinte pergunta:
Vocês eram leprosos? Sim. Vocês foram curados? Sim. Quem curou vocês foi Jesus? Foi. Vocês são gratos a Jesus? Sim, nós somos gratos a Jesus. E muitas vezes nós olhamos para aquelas pessoas e nós, como cristãos, nós vamos dizer o quê? Não, eles são ingratos. Né? Porque muitas vezes o nosso modelo de gratidão é um sentimento. Mas para o reino de Deus, o modelo de gratidão é você externalizar na tua vida a forma que você é grato a Deus. E quando você é grato de fato ao Senhor por tudo que Ele fez na sua vida, por tudo que Ele transformou você, você não vai conseguir ficar preso, impedindo, né? Segurando a expansão do reino, né? Quem é grato de fato vai sair das quatro paredes, vai falar, não, eu tenho um chamado, eu preciso, eu desejo, assim como eu um dia fui encontrado, um dia fui achado, a minha vida foi transformada, eu desejo que a minha família seja, os meus amigos. Não consigo ficar parado. Eu não consigo ficar parado. Eu não consigo ficar parado. Então, eu entendo que o maior segredo é gerar esse sentimento de gratidão, mas além de um sentimento, eu creio que vai além disso, né? É externalizar, é trazer para a vida, trazer para o dia a dia a gratidão. É viver essa gratidão no dia a dia. Ajudar a curar outras pessoas, Ajudar né? a curar outras pessoas. Exatamente. E também na questão de multiplicação, Nivaldo, além de gratidão, né? Coragem, né? Exercer o princípio da liderança. Todo líder tem que criar novos líderes, tem que treinar novos líderes. Então, para uma multiplicação, nós temos um plano, nós já estamos preparando um núcleo. A pastora falou ontem, cara, pode ser o ano que vem, nosso plano é novo, esse último, né? Está com 4 meses. Mas eu e o Deni já estamos cuidando um próximo núcleo, preparando um próximo líder. O tempo todo sendo intencional. O líder tem que exercer esse princípio de liderança. E o líder, ele promove. O líder, ele ensina. O líder, ele não tem medo de segurar para ele o clã dele. Exatamente. O clã não é dele, o clã é de Deus. E nós estamos aqui para trabalhar para Deus. Nós estamos aqui para fazer a obra que ele deixou para nós. Então, quando você tem isso no teu coração, você tem a gratidão, e você segue o princípio da liderança, você começa a preparar uma multiplicação. Mas eu já estou acostumado, meu clã já está aqui há 1 ano e tal. É isso, é esse o momento. Deixa mais 3, 4, 5 preparados para que a multiplicação ocorra. Porque a multiplicação não é só multiplicar o clã, é multiplicar o conhecimento que nós estamos ganhando, que Deus paga bem. Né? Então a gente está tendo conhecimento de graça e a gente é obrigado a multiplicar. Além de pessoas, multiplicar o conhecimento. Amém. Dá pra gente dizer, então, que uma das principais chaves disso que vocês nos relataram seria estar em constante cuidado para formar novos líderes, né? Mas também cuidá-los, porque para conseguir formar novos líderes dentro de um núcleo, tem que estar em constante cuidado, né? Aquele diálogo de perto, né, pastor Ivair? Para entender como que está a vida da pessoa, entender se nós estamos conseguindo ser suporte na vida dele para que ele se torne um novo líder e gerar um novo clã, né, um novo núcleo também. Exatamente. Dá para a gente falar dessa forma, né? Em constante observação, né, de quem está... não é nem estando interessado, né, no clã, mas é quem está com as suas atitudes demonstrando isso que o pastor relatou, né? Sendo grato com as atitudes, não só com o sentimento. Manifesta Né? a gratidão. Manifesta, né? Cuidando de outras pessoas, porque também não vai dar para nós primeiro enviá-los como novos líderes sem saber se ele é capaz de cuidar de outra pessoa, né? Exatamente. Já vai vir o treinamento dentro do próprio clã para você já ter a visão das suas atitudes e formar um novo núcleo e formar um novo líder, né? Exatamente. Eu diria assim, Grivaldo, na própria escola, a gente já prepara eles, né? Que é o discipulado, o acompanhamento, o andar junto, o mostrar interesse, o não julgar. Porque você vai tomar um café, você tem que ouvir, né? Atentamente. Não escutar, você tem que ouvir a pessoa, para você entender qual que é o caminho que ela quer seguir. Entende? Então, isso é o acompanhar, é o andar junto. E depois não largar mais da mão, né, pastor? Exatamente. Então tá, meus queridos, muito bem. Era Muito isso? obrigado, Márcio, Obrigado pela tua pela presença oportunidade. aqui, pelo bate-papo aí, foi muito abençoador.
Pastor Ivair, Bem. foi uma honra aqui estar batendo Obrigado, esse papo pastor, com vocês. ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Agradecemos. Márcio. Obrigadão, Dan. Prazer tê-los conosco aqui nessa mesa, onde grandes histórias são contadas. Falar um pouco mais das histórias de vocês, das vivências do clã e principalmente inspirar pessoas a serem novos líderes. Já fica a dica, né, gente? Tem que fazer o curso, né? Não perde a oportunidade, né? Mas eu não sou líder, eu não sou núcleo. Faz Faz igual. participe, se inscreve, vai valer a pena, você não vai se arrepender. Amém. Isso aí, muito obrigado a todos, né? Espero encontrá-los aí, quem está assistindo, nas próximas semanas, lá na Escola de Líderes. Isso mesmo, não deixe de baixar o aplicativo, é gratuito, gente. Baixa aí e já se inscreve, né, Nivaldo? Isso aí. Um abraço aí. A gente deseja que você seja abençoado com ouvindo aqui esse bate-papo, né? São sempre histórias com propósito, Denner. E você pode deixar a dica aí, quem Isso aí. você quer ver aqui conosco nesse bate-papo. Não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações. Toda terça-feira às 18 horas, um episódio novo do JetCast para que você e sua casa sejam edificados, sejam mais abençoados. Um grande abraço. Recebemos hoje, então, com muito carinho, Pastor Ivair e Márcio Beal. Obrigado por terem aceitado e até o próximo episódio. Até o próximo.